Vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, abrir nossas Bíblias em Apocalipse 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 7. Hoje nós vamos tratar desse assunto, filhos à semelhança do Filho. E se você de fato já nasceu de novo, já creu em sua morte e ressurreição em Cristo, você vai se alegrar muito com aquilo que nós vamos dizer nessa oportunidade. Agora, se você não nasceu de novo, você não vai entender absolutamente nada, porque é um assunto da palavra espiritual, aquilo que de fato o Pai está fazendo em cada um de nós, não só uma salvação plena, muito mais que isso, muito mais o Pai tem para nos dar, é a formação do seu Filho em cada um de nós. Apocalipse 21, 7 diz assim a palavra: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Agora, abra em Efésios, capítulo 1, Efésios 1, verso 3, eu vou ler até o 6. Efésios 1, a partir do verso 3, vamos ler até o versículo 6. A palavra de Deus, ela diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Mais um texto apenas, Hebreus 2, verso 10. Hebreus 2, verso 10. A palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, Hebreus 2, 10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, pedimos que o Senhor nos habilite nesta oportunidade, para que possamos conhecer algo mais das riquezas e glórias do Teu Filho Jesus. Abra o nosso entendimento, o nosso coração, e revele a Tua palavra. Nós precisamos, Pai, da revelação da Tua palavra, porque a Tua palavra é um assunto de revelação, e precisamos que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos guie a toda a verdade, para que nós possamos ver de uma forma clara as belezas do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele é e aquilo que Ele fez por cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, esse primeiro texto aqui, ele fala de um assunto que ao vencedor herdará todas as coisas, ou estas coisas. A gente vai ver depois quem são esses vencedores, é algo muito especial. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho da necessidade de ter filhos maduros na igreja. Nesses últimos dias o Senhor está fazendo algo muito específico em cada um de nós, para que então toda a igreja seja edificada sobre Ele mesmo. Então, irmãos, qual é o segredo do nosso crescimento espiritual? A única maneira de nós crescermos espiritualmente, lembrando aqui do aspecto físico de uma criança, do seu desenvolvimento, ela tem uma naturalidade, ela tem um apetite, uma fome, por alimentos, que vai fazer com que ela vá crescendo. Uma boa alimentação, a pessoa vai ter um bom crescimento físico. Da mesma forma é no âmbito espiritual. Nós precisamos de nos alimentar dele,
de Cristo, da sua palavra, para que então nós possamos crescer. Então nós temos que ter uma necessidade bastante grande e específica, como o nosso Senhor, Ele disse, lá naquele Sermão do Monte, em Mateus 5,6, Ele disse o seguinte, que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, para que nós então possamos crescer, temos que ter fome e sede. Essa é uma necessidade muito especial que nós devemos então ter para sermos alimentados. Fome e sede. Então, é uma necessidade minha e tua, porque aqueles que comem pouco, poucos vão crescer, ou tem um crescimento meio debilitado, um crescimento doentio, um desenvolvimento que não é o que o Pai tem para a sua igreja. Agora, aqueles que têm apetite voraz pela palavra de Deus, pela pessoa de Cristo, esses estarão sendo satisfeitos pelo seu apetite, estarão sendo alimentados pela palavra de Deus e estarão crescendo espiritualmente. É sede. Agora, temos que ter essa sede dele, sede de Deus, sede de Cristo, de se alimentar dele, porque ele é o nosso pão, ele é a nossa água. Então, aquele que se alimenta de Cristo vai ter um crescimento bastante significativo, vai crescer para a maturidade espiritual. Jesus disse, tem um texto lá em João 6,57, que ele fala assim que, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, o que significa alimentar de Cristo? Ele é o pão da vida. Ele é o pão que de fato satisfaz a nossa fome, e não só satisfaz, mas também nos faz com que nós cresçamos cada dia mais, conhecendo a Ele. Aquele primeiro texto que nós vemos aqui, o vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, ele me será filho. Isso aqui, essa palavra aqui, herdará todas as coisas, ela está no futuro. Eu serei seu Deus. Mas ele já não é o nosso Pai? Quando nós nascemos de novo, cremos na nossa morte e ressurreição em Cristo, não somos filhos de Deus? E agora, por que ele diz aqui em Apocalipse 21:7? O vencedor herdará essas coisas, aqui é para o futuro, e eu lhe serei Deus. Mas ele já é Deus hoje, ele é o nosso Pai, é o nosso Deus. Por que ele disse assim? E eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Você já não é filho, mas na consumação de todas as coisas, ele está dizendo que e ele me será filho. E hoje nós não somos? Claro que nós somos. Quando cremos, meus irmãos, na nossa morte com Cristo, ressurreição com Cristo, nós nascemos de novo. Nós somos filhos teknós. Essa palavra teknós significa filhos pequenos, criancinhas. E nós sabemos que muitos filhos de Deus estão aí frequentando a comunidade 15, 20, 30 anos e ainda são filhos bebês, são filhos crianças. Qual que é uma atitude de uma criança no campo físico? Ela não é ranheta, não é birrenta, ela não fica ressentida facilmente, ela não fica brigando se você roubar o brinquedinho dela, se tira o chocalho da mão dela, ela já não fica lá chorando, com ciúmes, é meu mais bonito. Assim também, dentro das igrejas, quando não há um crescimento espiritual, quando Cristo não é formado no coração dessas pessoas, nós vamos ter na igreja muitas crianças, filhos teknós, que não crescem. Os psicólogos, eles dizem que tem muitas crianças que às vezes elas não querem nem comer. Por quê? Porque se elas comerem, elas têm medo de crescer e chegar igual aos seus pais. Às vezes, aos domingos, os pais estão lá em casa, ligam a televisão, assistem lá o Faustão e tantos programas da tarde e se esquecem dos filhos ali. Os filhos gostam de brincar. Então, quando os filhos vê aqueles dois marmanjos, brutamontes, deitados no domingo à tarde, perdendo um tempão ali, as crianças pensam assim, puxa vida, nós brincamos, corremos para lá e para cá. Agora, se eu comer, e a mamãe fala que é para mim comer bastante, para mim crescer,
se eu comer, eu vou ser igual a eles. Eu não quero ser igual aos meus pais, porque eles não brincam, não se divertem. São pessoas fechadas, mal-humoradas, deitadas no sofá, vendo televisão. Essa vida eu não quero para mim. Então tem muitas crianças que elas não se alimentam porque tem medo de crescer. Porque se crescer, vai ser igual aos seus pais, sem nenhuma inspiração, vive a vida só vegetando no domingo à tarde. Vou tirar para dormir porque, afinal de contas, eu trabalhei a semana inteira e preciso de descansar. Irmãos, o nosso descanso é o Senhor, é Cristo. Se nós não descansarmos nele, nós vamos viver uma vida de cansados. Então, muitas pessoas, espiritualmente, elas não querem crescer. Por quê? Porque quanto mais nós crescemos no Senhor, quanto mais o caráter de Cristo é formado em nós, mais nós vamos ter encargos da parte dele. E nós não queremos responsabilidade. Porque o que é a igreja, irmãos? Igreja é um cuidar do outro. É um amar o outro. Você, quando está participando da reunião, quando o irmão ou a irmã falta, você vai sentir saudade. E saudade é uma das características de quem tem a mente de Cristo. Paulo disse lá em Filipenses: Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vós. Como ele amava a comunhão. Comunhão com os irmãos é preciosa para aqueles que conhecem a Cristo. Por quê? É preciosa porque neste meio aqui, em nossas reuniões, são ambientes que está demonstrando aquilo que vai ser lá na glória. Porque se nós, irmãos, não tivermos hoje o desejo, o prazer, a vontade de se reunir, muitos que se forem para o céu, se não tiver prazer, eu nem sei se vai, porque se for para lá vai sentir um peixe fora d'água, porque nós vamos estar todos juntos, louvando e adorando a Deus pelos séculos dos séculos dos séculos. É ter prazer nele. Isso é para filhos maduros, filhos adultos, não criança. Agora, irmãos, você tem crido de fato que é um filho de Deus? Já ganhou verdadeiramente essa experiência, uma real experiência com Cristo, de morte e ressurreição com Ele? A palavra vai mostrar no Evangelho de João, no capítulo 1, 12 e 13, lá está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, nesse texto aqui, todos aqueles que receberam a Cristo, Deus deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa palavra aqui, filhos de Deus, no grego é teknos. Filhos, crianças. Você nasceu de novo, você é um bebê em Cristo. Então você nasceu de novo. Então, essas crianças, pode ser um senhor de idade de 70 anos, nasceu de novo, é um bebê em Cristo. Porque às vezes quando nós olhamos para uma pessoa mais idosa, pensamos, este aí é um filho maduro de Deus, mas às vezes não é. Às vezes é uma criança, nasceu de novo, com 80 anos, você é uma criança espiritualmente. Às vezes um jovem aí de 25 anos é um filho que já está amadurecido do pai, que já tem o caráter de Cristo formado nele. Agora ele quer, pelo trabalho da cruz, nos fazer filhos maduros. Porque quando nós nascemos de novo, nós somos crianças. A palavra aqui, filhos, crianças, é teknos. Mas no futuro, isso cada um de nós temos que desejar. Ser filhos adultos, ser filhos ruiós, ser filhos amadurecidos, temos que passar pela cruz. Um filho ruiós, um filho maduro, segundo a palavra, é um filho que chegou à sua idade adulta, à sua maturidade espiritual. E não só em termos biológicos, mas sobretudo em termos mentais, em termos morais, em termos espirituais, principalmente, porque um menino que se converteu em adulto, porque ele aprendeu o significado e responsabilidade e as habilidades necessárias para viver o cristianismo autêntico, verdadeiro. Uma pessoa que ela é madura, ela tem um foco voltado para Cristo e a sua igreja. Ela sabe porque o filho habita dentro dela, e o filho adulto, ele não vai ter uma coisa chamada ciúmes. Quando o irmãozinho começa a desenvolver um ministério dentro da comunidade,
Um filho adulto vai chegar perto dele e vai apoiá-lo, vai orar com ele, vai estar apoiando, vai estar acompanhando, para que então toda a igreja cresça. Os filhos crianças, quando tem de fato alguém que o pai levanta no meio da comunidade para exercitar qualquer ministério, toda a criançada vai ficar com ciúmes. Olha, pastor Oswaldo, toma cuidado, porque olha, eu conheço aquela pessoa, e começa a criar obstáculo, né? Quando toda criança começa a falar mal da igreja, aquele pastor, aquele irmão, aquela outra irmã. Agora, o mundo consegue enxergar defeito na igreja, mas o pai não vê defeito na igreja. Aquilo que nós vimos ontem, porque ele disse lá em Números, capítulo 23, verso 21, que ele não viu iniquidade em Jacó. E Balaque assalariou Balaão para amaldiçoar, porque via neles iniquidade, mas o Senhor não via na sua igreja iniquidade. Irmãos, e toda criança tem um espírito muito crítico, gosta de criticar. São os grandes empecilhos para o desenvolvimento espiritual da vida da igreja, né? Agora vamos observar uma coisa aqui bastante interessante. Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, ele é sempre chamado Filho ruiós de Deus, o filho maduro de Deus, né? No sentido aí de um filho maduro, adulto, perfeito, completo, que tem todas as responsabilidades, todas as habilidades, conhecimentos e capacidades para uma vida adulta. Isso aconteceu com Cristo, mas ele também teve o seu desenvolvimento. Jesus não nasceu um filho ruiós de Deus, ele nasceu um filho tecnós, um filho criança, um filho pequeno, mas ele foi desenvolvendo naquela relação de amor com o Pai, né? O Pai se revelando mais a ele, e ele amando cada vez mais o Pai, a ponto de chegar num ponto assim: eu e o Pai nós somos um, em essência. Mas ele nasceu um menino criança. Lembra de Jesus Cristo? Imagina ele um bebê. Imagina a sua mãe Maria trocando as fraldas dele. Panos. Será que Jesus Cristo, ele tinha assadura, como muitos de nós aqui tivemos, né, enquanto éramos crianças? Será que ele tinha isso? Assadura? Imagina o desenvolvimento dele ali, a mãe educando ele, ensinando ali todo o Antigo Testamento para ele. Maria limpando, dando banho no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele nasceu um bebezinho. E ele cresceu, ele foi crescendo também, até chegar à estatura de um varão perfeito. O apóstolo Paulo também, irmãos, ele, quando nasceu de novo, ele era um filho tecnós, ele reconheceu isso. Não nasceu um filho adulto, conhecendo todas as coisas. Embora o apóstolo Paulo, ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele conhecia todo o Antigo Testamento, ele era um pregador da lei, intérprete da lei. Mas quando Paulo nasceu de novo, o que ele disse a respeito daquilo que ele tinha aprendido? De toda a lei, naquela universidade ali, aos pés de Gamaliel, que ele aprendeu todas as coisas. Tudo aquilo, meus irmãos, para ele não serviu não tinha serventia de nada. Porque conhecimento da palavra de Deus não torna você um filho maduro. Você tem que ter a realidade da palavra, que é Cristo. Então o apóstolo Paulo começou como um bebê, uma criança, um tecnós, um filho pequeno, mas ele foi desenvolvendo. Abra a sua Bíblia, vamos dar uma olhada em Filipenses, capítulo 3. Vamos para o nosso crescimento também. Paulo vai estar retratando aqui do seu desenvolvimento, né? Filipenses 3, de 12 ao 16. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento e, se, porventura, pensais de outro modo,
também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. Essa palavra perfeição aqui significa maturidade espiritual. Não que eu já tenha alcançado, obtido a perfeição. Mas o apóstolo Paulo aqui, pelo Espírito, ele está condescendendo com aqueles que ainda não alcançaram a maturidade. Mas observe aqui que a vida cristã, ela não é estática. Porque a vida cristã ela é dinâmica, ela é um progresso, avançando para frente. Paulo está dizendo aqui, olha, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Não que eu já alcancei, mas eu já fui alcançado, estou prosseguindo. Então, quando nós não prosseguimos na vida cristã, nesse progresso espiritual, nós estamos retrocedendo. Ele fala aqui, irmãos, quanto a mim, contando a sua experiência, não julgo ouvir alcançado, ou seja, a perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. O cristianismo é sempre um avanço para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora veja aqui o que ele diz aqui. Todos, pois, que somos maduros, perfeitos, tenhamos este sentimento. Se porventura vocês pensam de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Então, andem de acordo com o que vocês já alcançaram. Então, irmãos, nós só vamos andar para o progresso espiritual de acordo com aquilo que já foi revelado para nós. Agora, o Pai tem falado diariamente aos nossos corações. Ele só não vai falar se você de fato for um cristão negligente, desplicente, você não se importa. Para mim, tanto faz, porque tem irmão, vocês pasmem, que durante a semana nem pegam nas escrituras sagradas para lê-la, para desfrutar da palavra, para se alimentar. Então são os crentes tequinós capengas, eles crescem desnutridos, quando vê outros irmãos lá fazendo de fato um trabalho de cuidar um dos outros dentro da igreja, eles são os primeiros a criticar. Estão desnutridos. Por que as pessoas com aquilo acontece assim, comigo não? Porque, amado, você só vai andar de acordo com aquilo que você já alcançou. Agora, se de fato há uma diligência no seu coração e no meu coração, nós vamos prosseguir para o alvo. E o Senhor, Ele vai falar, Ele tem falado todos os dias. Hebreus fala assim, irmãos, não recuseis ao que fala, porque o Pai tem falado todos os dias pelo seu Filho. E quanto mais nós temos nossos ouvidos abertos para Ele, mais nós vamos andar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Então, quando o Pai fala conosco de uma forma tão clara, aquilo foi revelado aos nossos corações, devemos andar de acordo com aquilo que nós recebemos dele. Agora, muitos têm negligenciado, não anda segundo aquilo que o Pai já revelou. Então, é aquilo que Paulo fala, estão de fato apagando o Espírito. Agora, irmãos, o propósito eterno de Deus é que eu e você sejamos filhos maduros. Nós somos criados para esse propósito. O Pai não quer formar o seu filho em nós. O Pai nos está conduzindo muitos filhos à glória. O que é a glória? Glória é aquilo que Ele é. Ele é o Pai da glória. Então Ele está conduzindo muitos filhos a Ele mesmo. Mas o Pai quer ter uma família de muitos filhos semelhantes ao seu filho. Qual a semelhança do filho? A semelhança do filho é um filho orgulhoso, um filho maduro. Irmãos, fomos criados para esse propósito, para a maturidade espiritual. Agora, não há outra razão para isso. Então, Deus ele teve um sonho muito interessante, sonho eterno, ter filhos maduros. Então, aqui, não que Jesus Cristo seja, de fato, o nosso exemplo, o nosso modelo. Ninguém pode tomar um modelo de Cristo para si, porque Cristo não serve modelo para ninguém. Cristo é modelo para os religiosos, mas para os filhos de Deus, Cristo não é o nosso modelo, Ele é a nossa vida. Então, quando o caráter dele é formado dentro de nós, nós vamos crescer, assim como ele cresceu. Observe lá, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, verso 40. Lucas 2, 40. Veja aqui
que Jesus Cristo ele crescia o seu crescimento natural, mas também o seu crescimento espiritual. Lucas 2, verso 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Muito bem, crescia, olha que expressão interessante. Os reis dos reis, crescia o menino e se fortalecia. Agora veja aqui, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Porque ele desejava cada dia mais o Pai, nessa relação de amor. Então, claro que o crescimento aqui fala do crescimento natural, crescia o menino, agora ele se fortalecia e enchendo-se de sabedoria. Irmãos, o Pai quer nos levar a este crescimento, a chegar a um ponto onde, se ele precisar de você, ele pode contar com você. Igual assim, por exemplo, se de repente faltássemos aqui os líderes, pastor Oswaldo, outros irmãos, quem estaria aqui hoje, nessa oportunidade, com esse propósito, com essa maturidade para assumir a liderança da igreja? Ou nós estamos dependendo, ou vamos depender sempre de homens? Será que todos nós aqui podemos assumir essa responsabilidade? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que temos isso formado no nosso coração? Será que essa sabedoria tem, ou seja, será que nós temos sido enchidos dessa sabedoria, que é a formação, porque Ele é a nossa sabedoria, e essa sabedoria tem que ser formada em nós, o caráter dele ser formado em nós, para que a gente possa tratar a todos de uma forma igual, e até, ou seja, colocar o irmão no nível mais alto do que o nosso. Isso é maturidade espiritual. Quando existir isso em nós, não temos mais ciúmes. As pessoas podem roubar o nosso chocolinho, a gente vai dar até outro para aquela pessoa. Mas isso é interessante. Cristianismo é um crescimento. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Leia aí o versículo 52, capítulo 2 de Lucas, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus aqui crescia em sabedoria, estatura e graça. Mas o crescimento dele, em primeiro lugar, era diante de Deus e também, consequentemente, diante dos homens. Irmãos, entendemos uma coisa, que o propósito de Deus para nós e a sua igreja é que todos nós venhamos a alcançar a vida adulta, a vida madura, a maturidade espiritual. Mas como é que nós vamos crescer? Uma coisa aqui fundamental: sozinhos nós jamais iremos alcançar a maturidade. Precisamos do irmão. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós juntos vamos alcançar a maturidade, mas sozinho ninguém consegue crescer. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Leia para nós o versículo 13. Presta atenção aqui. Qual que é o propósito, o alvo maior do Pai? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Aqui se todos estabelece um princípio para o nosso crescimento. Até que todos. O cristianismo ele não é tão somente individual. Até que todos, é coletivo. Cheguemos à unidade da fé. Por isso que ninguém sozinho vai alcançar uma vida madura com o Pai. Precisamos um do outro, porque nós somos membros do seu corpo. Precisamos um do outro, né? Então juntos nós podemos chegar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Um conhecimento completo. O Pai, Ele tem nos chamado para a terra de Canaã, que é uma figura de Cristo e da plenitude de Cristo. Então, aquilo era figura, mas hoje nós temos a realidade. Nós podemos viver juntos. Agora, precisamos ter este prazer em se reunir. Irmão, sabe por que a gente não cresce muito?
porque nós nos reunimos muito pouco. Nós não temos esse prazer na comunhão. E às vezes quando nós sentamos para ouvir a palavra de Deus, nós temos prazer na palavra. Nós queremos experimentar alguma coisa extrasensorial, alguns arrepios. É o que o mundo está buscando. O mundo busca o quê? Milagres. Nós não pregamos milagres. Pregamos aquele que faz o milagre. Porque quem crê em milagre, não crê naquele que faz o milagre. Ele crê no milagre, ele quer ver o milagre. Mas aquele que faz o milagre, ele é deixado de lado. As pessoas vão para igrejas, infelizmente, buscar a sua bênção. Ai, curar o meu pescoço, curar minha perna, curar minha dor de barriga, curar minhas costas, curar meu câncer. Não que ele não cura, ele cura. Mas o nosso foco tem que ser a ele, a Cristo. O versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Muito bem aqui. Para que é necessário nós sermos filhos filhotes, filhos maduros? Para que, olha o propósito aqui, presta atenção aqui, para que nós não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina e pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Muitos não crescem porque, de fato, a satisfação deles não está em Cristo. Às vezes está naquele pregador, né, que grita, esperneia e faz um monte de coisa acontecer. Opa, temos aqui um ungido, um grande homem de Deus. Irmãos, nosso foco é Cristo. Uma vez lá na Inglaterra, 3 pregadores foram ministrar a palavra. Um homem muito famoso, conhecido mundialmente, trouxe uma mensagem que aquela assembleia ficou totalmente arrepiada e disseram o seguinte depois do culto: esse homem é o grande poder de Deus, um homem maravilhoso, olha que bênção. E a notícia se divulgou ali por ali, e no outro dia, naquela conferência, tinha mais de 15 mil pessoas. O outro pregador trouxe uma mensagem que as pessoas ficaram ali chorando, e foi um quebrantamento, aquela coisa, foi uma bênção. E ele saiu falando do pregador, pregador abençoado. Se nós tivéssemos um pastor desse na nossa igreja, a coisa ia funcionar, a igreja ia crescer. No terceiro dia foi pregar Spurgeon. Ele pregou Cristo, pregou a sua cruz, pregou a necessidade de Cristo ser formado em nós. No final do culto, todo mundo saiu dizendo: olha, como Jesus Cristo é maravilhoso, como Cristo é precioso, amado da nossa alma. Então, irmãos, temos que anunciar Cristo. Temos que ter o desejo pelo Senhor Jesus Cristo, porque senão, se o caráter dele não for formado em nós, nós vamos ser levados ao redor por todo o vento de doutrina. Veja o versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Tudo bem, olha. Seguindo a verdade em amor. Aí aparece aqui, cresçamos. Não é cresço. Percebe que aqui está apontando para uma coletividade. Cresçamos em tudo. Porque Cristo é o tudo de Deus. Colossenses 3,11 fala: porém Cristo é tudo. Nele nós podemos crescer em tudo aquilo que Ele é. Tudo. Cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo. Nós não aprendemos de Cristo. Nós não aprendemos do pregador. Nós aprendemos a Cristo. Nem de Cristo nós aprendemos. Nós aprendemos a Cristo. Percebe? Dá uma olhada em Efésios, no capítulo 4, no versículo 14, que fala assim: não fosse assim que aprendestes a Cristo. Lembra esse versículo aí? 4, versículo, leia o 19 e 20. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo.
Olha, não foi assim que aprendestes a Cristo. Essa palavra "a" aqui, essa vogal aí, no grego ela não existe. Aprendeste Cristo. Porque, irmãos, vamos supor aqui, o nosso irmão Everton, ele é professor. Ele, sendo um bom professor, vamos supor, de matemática. Ele pode dar uma aula para nós de matemática, ainda que ele seja um perverso, uma pessoa imoral, uma pessoa que não vale nada, mas ele pode ensinar muitas coisas para nós sobre matemática. A imoralidade dele, com aquilo que ele ensina, não tem nada a ver. Ele é o que é, mas ele ensina matemática para nós, e ele pode nos passar muitas coisas boas sobre matemática, e nós vamos aprender sobre matemática. Mas não é assim que nós aprendemos a Cristo. Nós não aprendemos de Cristo, nós aprendemos a Ele. Porque Ele é a mensagem. E Ele é a sala de aula. E nós aprendemos dele, porque, olha, preste bem atenção, mas não fosse assim que aprendestes a Cristo. Se é que dele tem ouvido. Nós aprendemos dele, ele fala aquilo que ele é, nós aprendemos a Cristo. Ele é a mensagem, ele é a sala de aula, ele é todo o ambiente, porque ele é tudo. Né? Então, por isso que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Nós não aprendemos de Cristo, nós aprendemos a Ele mesmo, a Cristo. Versículo 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que coisa mais preciosa. Olha, e naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de cada parte, segundo a justa cooperação, efetua o seu próprio aumento. Então, veja aqui qual que é o propósito do Pai, irmãos. É que eu e você possamos crescer, se tornar de tequinós para ruiós. Isso é um trabalho da cruz. Quanto mais nós conhecemos a Ele, Ele é o Pai da glória, vamos ser transformados de glória em glória na sua própria imagem. A imagem dele tem que ser formada em nós. Olha, quando eu era bem pequenininho, tinha aí 5, 6 anos, nós morávamos no sítio e a minha mãe, ela marcava na parede o nosso crescimento. Eu batia na cintura do meu pai e depois aqui estava crescendo. Então eu comia bastante, porque eu queria ser igual ao meu pai. Meu pai era um trabalhador, um roceiro, plantava, colhia, e eu queria ser igual ao meu pai, queria crescer também. Então eu comia bastante, comia ovo cozido, ovo frito, carne de porco, e à tarde, café da tarde era mandioca, queria crescer. E todo dia eu não esquecia de fazer a medida. Então a minha mãe ficou tão cansada, falou: filho, eu vou colocar aqui na parede, riscar com canivete, então você vai medindo aqui. Então, media lá, riscava a cabeça, né? Depois, mãe, eu já cresci um pouquinho, aí eu até levantava um pouquinho assim, estou crescendo, eu queria crescer, necessidade de crescer, para ser igual ao meu pai, né? Irmãos, o nosso Deus, o Pai, Ele deu um destino para mim e para você, um destino de antemão, de tequinós para ruiós. E Ele quer nos fazer conforme seu Filho, ruiós, seu Filho Jesus Cristo. Romanos 8, 29, nós conhecemos aquele texto de cor salteado. A palavra fala assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tequinós, nascemos tequinós, mas em conformidade a ruiós, a seu Filho. Esse é o propósito do Pai. Olha que lindo o texto. O que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, éramos tequinós, filhos crianças. Agora, Ele quer nos conformar a ruiós, que significa
filhos maduros de Deus. Esse é o propósito do Pai. Tirar você, pelo trabalho da cruz, pelo crescimento espiritual, se tornar um filho cuiós. Então, irmãos, essa aqui é a obra de Deus. Ele quer fazer eu e você filhos maduros. Essa é a obra dele, formar o caráter do filho em nós. E tudo que Deus faz em mim, em você, em nós, é com esse propósito. E Deus, ele não muda o seu eterno propósito, né? Aconteça o que acontecer, ele vai ter a sua igreja gloriosa sim. Então, e o propósito dele é conduzir muitos filhos a glória. Aquele texto que nós vemos aqui no início de Hebreus 2:10, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo os muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, esse texto aqui, de Hebreus 2:10, eu quero fazer, parafrasear eles. Ele é lido assim, parafraseando. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus Cristo perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem nos guia para a salvação. Então é o Pai, pelo trabalho da cruz, formando em nós o caráter do Filho, através aqui de sofrimento. Agora entenda uma coisa, irmãos, porque a obra da cruz, ela tem a finalidade de remover o nosso pecado, todas as impurezas, crucificar o nosso velho homem. Nós já cremos que o nosso homem velho já foi crucificado com Cristo, já ressuscitamos com Cristo. E agora? O propósito do Pai é formar o caráter dele em nós, mas ele vai usar o caminho da cruz. O caminho da cruz, entenda uma coisa, não é sofrer, porque muitos pensam que o caminho da cruz é sofrimento, embora tenha um sofrimento, faz parte sim do processo, mas igual muitos têm ouvido aí de muitos pregadores famosos que tomar a cruz é sofrer. Irmãos, na maioria das vezes não é, porque quanto mais uma pessoa sofre, às vezes mais amarga ela se torna. Embora o caminho da cruz envolve o sofrimento sim, claro que assim como foi com o filho, vai ser com nós, mas é um sofrimento no qual o Pai lhe planeja as circunstâncias. E se você de fato é um filho de Deus, você vai saber que todo tipo de circunstâncias desagradáveis vai contribuir para um propósito bom do Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, lembram? Mas daqueles que amam a Deus. Então o Pai vai permitir isso, todo esse tipo de circunstâncias que às vezes envolvem um sofrimento, mas através desse sofrimento o Pai vai estar forjando, moldando o caráter do filho, para que a gente cresça filho maduro, filho glorioso. Então, como que nós somos aperfeiçoados? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 Pedro 5, 10, diz assim a palavra. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de arriscado, haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Coisa preciosa, meus irmãos. Olha aqui, é o Pai de toda a graça. Preste atenção, tamanho do nosso chamamento, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória. Ele é o Deus da glória. Fomos chamados para Ele mesmo, para vivermos inteiramente para Ele, depois de ter sofrido por um pouco. Aquilo que o nosso Senhor já disse: no mundo tereis aflições, mas de bom ânimo, e eu venci o mundo. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Porque, irmãos, o Pai não vai confiar a responsabilidade da sua igreja para crianças. E Ele ainda não voltou para buscar a sua igreja, porque Jesus, Filho de Deus, não vai se casar com uma menina. Tem que casar com uma noiva que está pronta para receber, para ser
a sua esposa, a noiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aquele texto que nós lemos no início aqui, diz que ao vencedor herdará todas as coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Nós já não somos filhos? Somos. Mas por que lá no futuro fala que ele vai ser o nosso Deus? Mas ele já não é hoje? Sim, mas lá é para filhos maduros, filhos ruiosos, filhos que de fato passaram por um processo de aperfeiçoamento, se tornaram adultos espirituais. Segundo a tradição, quando lá em Israel era adotada uma criança, na época aí da sua maturidade, que era de 14 anos, por exemplo, morria, os pais morriam, ficava o filho, os tios pegavam aquela criança e criava aquela criança. Então esse tio era um homem muito rico, e quando essa criança chegava na sua maturidade, aos 14 anos, que o israelita é considerado como maduro, então o tio fazia uma festa, chamava todos os seus amigos, todos os seus parentes, e dizia o seguinte: olha, este meu filho aqui, agora ele é meu filho ruiós, meu filho adulto, e tudo que é meu vai ser dele também. E aí as pessoas faziam uma grande festa. Agora, quando nós chegamos a um processo de maturidade espiritual, nós vamos reinar com Cristo, nós vamos herdar todas as coisas. Não disse lá em Apocalipse 21:7? Ao vencedor, o vencedor herdará estas coisas, todas as coisas, eu lhe serei seu Deus. Então vai ter um dia que Deus vai chamar os seus arcanjos, principados, potestades, querubins, serafins, e vai dizer o seguinte: olha, este aqui é o meu filho, os meus filhos, tudo que é meu passa a ser deles também. Ele vai parar como que o universo para nos apresentar como seus filhos. Isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 8, né? Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo Jesus. Quem vai reinar com Cristo? Somente os filhos ruiós. Abra em Apocalipse, por favor, capítulo 2, de 26 a 28. Sabe o que vai acontecer conosco também? Nós vamos governar com Cristo, mas quem que vai governar com Cristo? Somente os filhos maduros, os filhos ruiós. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito das igrejas. Muito bem. Percebe aqui que o desejo do Pai é que os filhos maduros vão governar com Cristo. Esses são os vencedores. Vencedores é aqueles que amadureceram. Saíram de uma condição de tequinós, de filho-crianças, para ruióstesia, para filhos maduros. Estes que vão se assentar no trono com Cristo. Imagina só, não vai lá sentar criança. Vamos ler mais um texto aqui, Apocalipse capítulo 3, verso 21. Olha o propósito do Pai. Que coisa linda, meus irmãos. Para filhos maduros. 3, verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Então, ao vencedor, não é para qualquer um, ao vencedor, para filhos maduros, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que a igreja do Senhor vai ser liderada e governada por crianças, por filhos tequinós? Claro que não. Agora, os que irão herdar aqui todas as coisas serão filhos ruiós, ou seja, filhos maduros de Deus. Filhos maduros de Deus. Isso é precioso. Agora, a obra já foi feita. Cristo, o Verbo, se encarnou. Ele veio não só para nos libertar dos nossos pecados, mas Ele quer que nós sejamos filhos maduros, filhos ruiós. Saímos de uma realidade de criança
para uma realidade de maturidade espiritual. 1 João 3,1, a Bíblia diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. No versículo 2 fala assim: irmãos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Não somos filhos, mas o que nós vamos ser no futuro? Filhos de Deus. De uma condição de filhos, nós, crianças, para filhos maduros de Deus. Isso é precioso, irmãos, porque se você de fato está nesse processo aqui de maturidade espiritual, e o filho está sendo formado em nós, o Pai vai ter prazer em mim e em você, porque o Pai tem prazer no filho. Se Cristo é a nossa vida, se nós estamos desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor, o caráter dele está sendo formado em nós. E o Pai vai ter prazer em nós, porque o Filho habita em nós. E o dia que você descer para a sepultura, por causa da justiça, sabe o que vai acontecer? Quando teus olhos abrirem, você olhar para Cristo, sabe o que você vai dizer para Ele? Abra lá, por favor, no Salmo 17, versículo... Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Aleluia. Eu, na tua justiça, claro. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus, quando cremos no Evangelho, nos libertou do pecado e da morte. Morremos com o Senhor, ressuscitamos com o Senhor, Ele é a nossa vida. A justiça foi plenamente feita. Então, quando o caráter dele é formado em nós, e um dia, quando o nosso coração parar de bater, nós descemos para a sepultura, quando nós acordarmos, contemplarmos o Senhor, vamos ficar satisfeitos, porque nós somos parecidos com Ele. Puxa vida, como eu sou parecido com Cristo, eu vou ficar satisfeito com a semelhança dele. Então isso é o propósito do Pai, irmãos, formar Cristo em nós, que é nos tirar de uma condição de crianças para filhos adultos, para filhos maduros. Agora, nós temos que buscar isso diante do Senhor, irmãos. Quanto mais nós buscamos isso diante do Senhor, nós vamos ter também uma igreja amadurecida. Por isso que tem muitos irmãos que sofrem, porque quando o irmãozinho não se interessa mais, perdeu a vontade de congregar, não lê mais as escrituras sagradas, ele está retrocedendo. E aqueles que conhecem o Senhor, que amam o Senhor, que têm um caráter de Cristo formado em si, vão sofrer. Puxa vida, aquele irmão perdeu completamente o interesse. Assim que como eu tenho certeza, quando o irmão ou irmã para de vir, talvez por qualquer outro motivo, vocês não sofrem. Se sofrem, se não sofrem, temos que rever o nosso conceito. Mas se sofrem, temos que interceder, orar, ir atrás dessas ovelhinhas perdidas e trazer para o redil, né? E Deus pode mudar o coração, irmãos. Então, vamos viver esta vida sempre pensando que é o Espírito Santo de Deus quem vai forjar o caráter de Cristo em nós. Senão, nossa vida não tem nenhum significado. Não mais eu, mas Cristo, para que possamos reinar juntamente com Cristo. Amém. Vamos orar. Pai, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de ter esta fome, esta sede de Ti. Continue, Pai, formar o caráter do Teu Filho em nós. Aviva-nos pelo Teu Espírito que habita em nós, ó Pai. Desperta-nos, ó Pai. Enche-nos com Teu Santo Espírito. Nos dá fome e sede de Cristo. Pai justo, nos ajuda a servir uns aos outros na Tua dependência, Pai. Para que então o Senhor tenha o seu propósito em cada um de nós, na sua igreja. Faça isso, Pai, por misericórdia. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém.